Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Foram bem de férias? Estamos de volta aí para continuar esse assunto tão interessante e tão dramático que é a Segunda Guerra Mundial. Certo, gente? Vamos continuar então? A gente falou sobre a política de Hitler de querer sempre precisar mais espaço vital, o tal do Lebensraum. Então ele começa a anexar países à Alemanha. Nós vamos ter o caso da Áustria, que achou até bonito. Vamos ter o caso dos Sudetos da Tchecoslováquia, que foi até aprovado pelos países, Inglaterra e França, e depois a própria Tchecoslováquia, e nada disso resultou em guerra ainda, porque ninguém estava querendo se incomodar. Deixa quieto que ele vai parar. Não parou. Lembra que eu falei aquela frase, tudo que você permite se multiplica. Então, gente, aí a última coisa que a gente tinha visto é que ele fez um acordo de não agressão com Stalin. Um acordo que a Alemanha e a União Soviética não iriam entrar em guerra uma contra a outra. Eles fizeram uma aliança. E nessa aliança ficou definido que eles invadiriam a Polônia, que é um país que está entre a Alemanha e a União Soviética. Cada um ia pegar uma parte e dividir entre eles. E assim ficou estabelecido. 1º de setembro de 1939, Hitler mandou seus soldados atacarem a Polônia, atacaram a Polônia e tiveram rapidamente grandes vitórias. A Polônia não estava preparada para uma guerra que nem a Alemanha estava. A Alemanha estava com armas muito mais modernas, tinham se dedicado a fazer novas armas, e a Polônia ainda tinha cavaleiros na guerra e perdeu rapidamente. Invadiu a Polônia pelo oeste e alguns dias depois a União Soviética invadiu pelo leste a Polônia também. E a Polônia caiu então diante de Alemanha de um lado e União Soviética do outro. Bem, aí os países começaram a ver que o Hitler não estava disposto a parar, que ele queria muito mais. Dia 3 de setembro, então, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. E também, em seguida, a França e os outros países, vários outros países ali da Europa. O que vai acontecer? A Alemanha vai adotar a guerra relâmpago, que é uma guerra rápida. Eles iam e tomavam rapidamente os países, sem os países esperarem. Isso foi muito rapidamente que ele fez. Entre dia 9 de abril de 1940 e 14 de junho de 1940, ele conseguiu invadir e conquistar a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. Rapidinho assim, gente. Inclusive a França. E na página 3 você vê uma imagem do Hitler fazendo um passinho de dança, todo feliz quando soube que a França foi dominada por ele. Depois ele vai fazer uma visita à França, e aí tem a foto dele, a Torre Eiffel atrás dele, e ele, estou tão feliz, estou realizando um sonho de estar aqui na França. Dominou a França, pegou a França para ele. Gente, e assim que ele domina esses países, começa a valer a regra que vale na Alemanha. Todos os judeus primeiro são identificados, tem que colocar uma estrela amarela escrito judeu na estrela, na roupa, obrigado a andar com aquilo. E depois ele não permite mais que os judeus vão em vários locais, restaurantes e outros locais são proibidos aos judeus. Depois ele faz com que os judeus vão morar tudo num lugar só, que ele chama de gueto. Todos eles têm que morar lá e não pode sair e entrar quando quer, só no momento que eles abrem para ir trabalhar ou coisa do tipo. E assim vai o processo até que eles começam as deportações de judeus. Grandes trens de carga começam a levar esses judeus para os campos de concentração que ele construiu especialmente para quê? Para fazer o judeu trabalhar e comer muito pouco para fazer o judeu sofrer e morrer. E depois ele também acaba matando. Primeiro ocupa bem o trabalho deles, depois mata, faz experiências médicas nos judeus, uma coisa horrível, maligna.
E isso ele vai fazendo, então vai perseguindo em cada um desses países que ele vai dominando. E ele dominou vários. Bem, ele dominou inclusive a França, então a Inglaterra é que continuou resistindo. A Inglaterra continuou resistindo. E aí Hitler se prepara então para atacar a Inglaterra. A Inglaterra historicamente é difícil de ser dominada, ela é uma ilha e isso traz uma certa defesa para ela. Então Hitler escolheu o meio através de aviões e manda bombardeios horríveis sobre a Inglaterra. A Inglaterra então se organiza com os seus aviões e também vai rebatendo esses bombardeios. É nesse período então da Segunda Guerra que a Inglaterra separa as crianças e manda para os campos para morar com pessoas que eles confiam, para não acontecer dessas crianças acabarem morrendo junto nos bombardeios, porque os bombardeios eram nas cidades e atingiam os próprios civis. O comecinho do filme ou do livro das Crônicas de Nárnia, as crianças foram na casa de um tio, né, lá no campo, por causa do quê? Por causa da Segunda Guerra que estava acontecendo. É uma história criada em cima desse fato. Então, o Hitler vai atacar, vai dar muitas perdas para a Inglaterra, mas a Inglaterra consegue vencer a Alemanha, e a Alemanha então sai daquele território para tentar outra coisa, bem mau caráter também, mas que eu não vou falar agora, fica para a próxima aula. E todos os anos eu passo para os alunos, nessa época do ano, justamente quando eu estou nesse momento do assunto, um filme. E eu vou passar para vocês o link do filme, eu quero que vocês assistam o filme então, tá? Essa semana vai ser dedicada para assistir esse filme. Geralmente eu uso uma semana de aulas para assistir o filme. E o nome do filme é O Refúgio Secreto. É o filme de uma família holandesa, tá? Que ele logo ali já tinha conseguido a Holanda, em 1940 ele dominou a Holanda, e essa família holandesa resolveu correr o risco de esconder judeus, para eles não serem mandados para os campos de concentração. É uma história linda, real, verdadeira e muito tocante. Todo ano eu choro, né? Mas tá. Então vocês vão assistir esse filme, porque depois eu vou passar as atividades também sobre o filme que vocês vão gostar muito, tá? Desejo um bom filme para vocês, que vocês sejam bastante tocados também, porque é muito linda a história. Certo, gente? Uma ótima semana para vocês.